Cheia do Rio Negro preocupa os manauaras. Muitos já perderam móveis e tiveram que sair de casa. Forças Armadas divulgam o balanço final da Operação Ágata 7. Nesta edição, você vai ver também: o governo federal anuncia investimentos de 39 bilhões de reais na agricultura familiar. E ainda, ONU assina acordo de cooperação institucional com a Amazônia Cabo. Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Operação Ágata 7 chega ao fim após êxito nas atividades de patrulhamento nas fronteiras. Hoje, as Forças Armadas divulgaram o balanço final das ações. Realizada em parceria com as agências federais e estaduais, participaram da operação 34 mil militares para reforçar a segurança na fronteira brasileira com 10 países sul-americanos. Os resultados foram positivos, nem tanto do ponto de vista de apreensões, mas do que a gente provocou de ruptura nas estruturas, do que a gente impediu e do que foi canalizado para outras áreas. E se constatou que as apreensões feitas no Centro-Oeste, por exemplo, foram bastante expressivas, até porque o narcotráfico lá é muito mais intenso do que aqui na região Amazônia. A operação teve como objetivo combater o descaminho de mercadorias, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas e crimes ambientais, além de levar assistência aos ribeirinhos. Nós atendemos na ordem de 30 mil pessoas, foram cerca de 80 mil procedimentos, 110 mil medicamentos distribuídos e fora outros aspectos às vezes de importância para nós aparentemente pequena, mas para aquela população extremamente relevante. Entre as ações da Ágata 7 está a apreensão de madeiras ilegais e explosão de uma pista clandestina em garimpo, localizada no estado de Roraima. O combate nestas áreas visa a proteção do meio ambiente e dos povos indígenas nesta região. O comandante militar da Amazônia destaca também as dificuldades durante a operação. O maior desafio é realmente logístico. Na Amazônia é logístico. As distâncias são muito grandes, a infraestrutura de transporte é precária, nós precisamos de muito tempo para pré-posicionar os suprimentos e as necessidades não esperadas que surgem, há uma dificuldade adicional para serem solucionadas. Após 20 dias de trabalho, a Operação Ágata 7 teve seu desfecho no dia 5 de junho. A cheia preocupa os amazonenses. Em Manaus, o bairro São Jorge é um dos mais atingidos pela subida do Rio Negro. Já há moradores perdendo móveis. Uma imagem que poderia ser vista com outros olhos, mas esta não é a realidade de quem mora nos locais alagados da cidade. O aumento do lixo e de doenças são comuns com a cheia. Apesar de ser um fenômeno natural previsível, a cheia dos rios amazônicos voltou a inundar áreas urbanas da região. Em Manaus, castiga principalmente bairros pobres, localizados às margens dos igarapés. No beco Santa Terezinha, localizado no bairro São Jorge, a casa de Selma Barbosa foi tomada pela água. Quando eu vim para cá, não estava alagado não, mas depois que começou a alagar, aí a casa também já até tombou aqui, E essa enchente, estou vendo aqui que está faltando mais um mês ainda, né, para encher, e mais uma chuva, essa casa tá para cair. Mais uma chuva forte, a casa cai. Este operário afirma que já perdeu móveis com a cheia do ano passado. Ficamos aqui à mercê da água e todos os anos, para 3 vezes com essa, a situação é a mesma. Perdi móveis, às vezes perde cama, colchão. Eu levanto o assoalho, boto os móveis em cima. Atenção, produtores! O governo federal anuncia investimento de 39 bilhões de reais na agricultura familiar. O plano foi recebido com otimismo por entidades ligadas aos pequenos agricultores, um reconhecimento ao papel desempenhado pela agricultura familiar. Segundo o IBGE, 9% do PIB nacional vem da agricultura familiar. Nós temos 75% dos postos de trabalho no campo brasileiro. Temos menos de 24% das terras agricultáveis e produzimos 70% dos alimentos que vai na mesa do povo brasileiro.
Além da importância estratégica para a geração de alimentos e o abastecimento do país, o governo federal sabe que o estímulo à agricultura familiar é fundamental para combater a inflação, na medida em que possibilita o aumento da oferta de alimentos. O Plano Safra 2013-2014 conta com 39 bilhões de reais para os próximos 12 meses, recursos que vão ser utilizados tanto na compra de parte da produção quanto na concessão de crédito aos pequenos produtores rurais. Nós queremos, com este Plano Safra, que os agricultores familiares tenham mais capacidade de investimento, inovação tecnológica e segurança para quem produz. Nós queremos que a agricultura familiar brasileira produza mais alimentos e alimentos de melhor qualidade para o nosso país. Além do maior volume de recursos, as taxas de juros para os empréstimos vão ficar menores. Os juros desse Plano Safra sejam compatíveis com a capacidade e a importância desse setor. Por isso, esse Plano Safra tem juros entre 1,5% e 3,5%. Todas taxas negativas porque são menores que a inflação. Durante o lançamento do plano, o governo federal anunciou também a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATE. A agência, em parceria com a Embrapa, vai oferecer assistência técnica às famílias produtoras. E o presidente interino do Congresso promulgou a emenda que cria 4 novos tribunais regionais federais, um deles no estado do Amazonas. O prazo para a instalação dos tribunais é de 6 meses. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, assumiu interinamente a presidência do Congresso, já que Renan Calheiros viajou em missão oficial e convocou sessão para promulgar a PEC que cria novos tribunais regionais federais. Serão 4, nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná e Amazonas. O TRF da 9ª região, sediado em Manaus, também vai atender os estados do Acre, Rondônia e Roraima. É preciso realmente que esses tribunais sejam criados, porque um país da dimensão do Brasil não pode ter uma primeira região federal sediada em Brasília para pegar toda a região norte. Os novos tribunais deverão ser instalados no prazo de 6 meses a partir da publicação da emenda. Resta ao Congresso Nacional efetivamente um apelo à sociedade brasileira e principalmente às entidades que aqui estão, que permaneçam mobilizados, porque poderá haver sempre aqueles que ainda não entenderam que o que está em jogo aqui é exatamente a prestação de um melhor serviço ao cidadão, à cidadã brasileira, que demanda a Justiça Federal todos os dias. A criação dos novos tribunais enfrenta a resistência dentro do Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, afirmou que a implantação dos TRFs custaria 8 bilhões de reais e que ainda há dúvidas se a proposta resolveria o problema da demora no julgamento dos processos. O grande beneficiado nesse ato será o povo, porque vai ter celeridade. Então, uma coisa que beneficiar a população não pode pensar em custos. A seguir, INPA recebe visita da comitiva da ONU. Nós voltamos já já.